Olá, meu nome é Pedro e damos início a mais uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida, que é transmitida pela Rádio TV SEAC de Bauru, no estado de São Paulo, e também é retransmitida pela TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Hoje nós temos como tema aprender a conviver em família. Mas antes eu gostaria de pedir a todos vocês que se unissem a mim numa pequena prece, pedindo a Deus e a Jesus que amparem o nosso trabalho, que possamos contar com o apoio dos bons espíritos na apresentação de hoje, trazendo muita luz para os lares das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Que os ensinamentos de Jesus possam ficar na nossa mente e em nossos corações. Que assim seja. Que Deus nos ajude nesse propósito. Como eu estava dizendo para vocês, o tema é aprender a conviver em família. Mas por que é importante aprender a conviver em família? Porque a família é o nosso primeiro núcleo de convivência e é também um núcleo de aprendizado das relações humanas. Então, a família, ele é o nosso primeiro núcleo, depois nós temos as escolas, nós temos as instituições religiosas, nós temos os clubes, nós temos trabalho, nós temos o núcleo de amigos, nós temos vários núcleos. Mas é na família o nosso primeiro contato com as pessoas e é onde a gente aprende os nossos valores, é onde a gente aprende a convivência com as pessoas, é onde a gente aprende as questões principais da vida em sociedade. Então, a família é importante porque ela é o nosso primeiro núcleo de aprendizado. Mas vamos buscar no Evangelho de Jesus algumas outras orientações que nos ajudam a entender por que a família é importante. Eu vou pegar o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, no versículo 19, em que Jesus está pregando para a multidão e chega um jovem, um rapaz, e pergunta para Jesus: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus responde: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o rapaz pergunta a Jesus: Mas quais mandamentos? E Jesus então responde: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O rapaz, ainda não satisfeito com a resposta de Jesus, pergunta: Tudo isso eu tenho feito, mas o que ainda me falta? E Jesus então responde para ele: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E aí, nesse momento, o rapaz fica triste, fica chateado, porque ele tinha muitas propriedades e para ele ia ser difícil vender tudo e seguir Jesus. E aí Jesus conclui esse ensinamento falando assim que, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus, porque é difícil das pessoas se desapegarem das questões materiais. Mas nesse ensinamento de Jesus, ele fala sobre a questão de seguir os mandamentos para entrarmos no reino dos céus. Então Jesus está dizendo que a gente deve observar algumas coisas, para que a gente possa chegar ao reino dos céus. E uma das questões que ele pede para a gente observar, e que tem a ver com o tema de hoje, é que devemos honrar pai e mãe. Então, Jesus nos ensina que honrar pai e mãe é uma das maneiras da gente progredir, de evoluir. Mas o que significa honrar pai e mãe? O que significa honrar? Porque Jesus diz que devemos honrar os nossos pais. Bom, então vamos entender que honrar significa conferir honra, é dar merecimento, glorificar, fazer uma homenagem. Mas, além de fazer uma homenagem, honra significa respeito, levar em consideração, dar importância. E esses são valores que nós aprendemos em família. Então, é no nosso núcleo familiar, como eu estava dizendo para vocês, que nós aprendemos, então, o que significa
respeitar, ouvir, levar em consideração, dar importância aos exemplos que nos são dados. Então, é nas relações humanas, né, na relação do núcleo familiar, que nós aprendemos esses valores que são muito importantes para a nossa vida, tanto aqui material quanto na vida espiritual. Se a nossa sociedade ela não conhece esses valores, se ela não entende esse respeito que é necessário entre os membros da família, é porque eles não são praticados em casa. Então, a família é o núcleo de convivência social, é onde nós aprendemos de fato o que é o respeito, e esse respeito deve ser mútuo. Então, honrar pai e mãe significa que nós devemos respeitar os nossos pais, nós, enquanto filhos, devemos respeitar os nossos pais, mas também significa que os pais devem ensinar o que é respeito. Então, é uma relação de aprendizado das duas partes, né? Tanto de pais quanto de filhos, e de todos os membros que compõem essa família, né? Porque hoje, em muitas famílias, nós temos os filhos que moram às vezes com os avós, com os tios, com outras pessoas dentro dessa relação familiar. E se dentro de casa nós não aprendemos sobre o amor e sobre o respeito, onde é que nós vamos aprender? Então é no núcleo familiar que nós começamos verdadeiramente a exercitar o amor que Jesus pregou, né? Aquele amor ao próximo, como ele bem nos lembra, né? Amar ao próximo começa dentro de casa. Quem que é o nosso próximo? Nosso próximo são as pessoas que estão próximas a nós. E quem são as pessoas mais próximas do que senão os nossos familiares? Então, é justamente, né, a espiritualidade nos coloca dentro da família para aprendermos a amar. Então, por isso que Jesus, né, nos orienta que amar ao próximo significa fazer aos outros o que gostaria que nos fizessem. Então a gente vai fazer para as outras pessoas tudo aquilo que nós gostaríamos que as outras pessoas fizessem por nós. É por isso que os pais fazem pelos filhos aquilo que gostaria que os filhos fizessem por ele. Então, esse é o princípio da caridade, esse é o princípio do amor ao próximo, e são princípios básicos para a salvação da nossa alma, né? Para o nosso aperfeiçoamento moral, que vai nos levar a uma vida futura melhor. Então é importante nós refletirmos sobre esses ensinamentos de Jesus, porque eles vão nos orientar para todos os valores que nós devemos aprender em família. Mas, já que nós estamos falando em família, em núcleo de convivência social, o que nós entendemos por família? O que a doutrina espírita nos explica que é a família? Então, se nós formos lá no Evangelho, né, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e vossa mãe, e lá no item 8, nós vamos encontrar um item que se chama assim, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então ele vai explicar que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a união dos pais no casamento geram os filhos, então geram a parte material, mas o espírito ele é criado por Deus. E todos nós fomos criados por Deus. Então, é por isso que na família, né, nós temos que os pais fornecem o corpo material para que o espírito possa viver as experiências que são aqui do mundo físico, né? Então, os pais, eles fornecem o veículo, né, o corpo material que os filhos vão utilizar para fazer o seu aprendizado aqui no mundo material, aqui na Terra, que nós estamos vivendo hoje. Mas além de fornecer esse corpo material, os pais têm também um papel que é muitíssimo importante. E esse papel é auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, o papel dos pais é estimular as qualidades, estimular o que tem de bom nos filhos e segurar, né, podar
aquilo que tem de imperfeições. Então, é na família, né, que os pais vão observar os seus filhos e vão procurar desenvolver as suas melhores qualidades, né, vão procurar incentivar a questão moral e intelectual dos seus filhos, e vão também procurar educar e orientar quando vão perceber as tendências para as imperfeições que todos os filhos também têm. Então, o papel principal dos pais é auxiliar nesse desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, que os filhos têm, né? Numa família, né, na família, nós temos espíritos que encarnam, que são espíritos que são chamados espíritos simpáticos, que são aqueles que nós já convivemos em vidas anteriores, então são espíritos que conservam o afeto e o amor entre si. Então é por isso que nós vemos em alguns familiares um amor muito grande e muito verdadeiro, porque são espíritos que já conviveram em outras vidas anteriores e que têm, portanto, esse afeto e esse amor que permanece. Então, são os chamados espíritos simpáticos. Nós temos espíritos que estão vindo pela primeira vez no núcleo familiar, então são chamados espíritos estranhos, né? Que são espíritos que não têm convivência, é a primeira vez que está convivendo naquele núcleo familiar e aprendendo e conhecendo aquelas pessoas que estão ali formando aquela família. E nós temos também os chamados espíritos antipáticos, que são os espíritos que já conviveram em vidas anteriores, mas que, por algum motivo, brigaram entre si, que não tiveram uma boa convivência e que não trazem boas recordações e bons sentimentos em relação às outras pessoas, né? Então, a gente pode dizer que são pessoas que nas vidas anteriores tiveram desafetos, que não tiveram uma relação que foi de amor, que pode ser considerado como inimigos, né? Então são os espíritos antipáticos, são pessoas que trazem as mágoas, que trazem todo esse sentimento negativo em relação às outras pessoas. Então é por isso que às vezes na família você se observar, você vai encontrar pessoas que você gosta muito, pessoas que são indiferentes, para você tanto faz, e algumas que você não topa, que seu espírito fala assim, Ih, fulano, não quero conviver com fulano, não gosto de fulano. Então, por que eu estou mostrando tudo isso? Porque o objetivo do Grupo Aulas da Vida é trazer o Evangelho de Jesus mais próximo para o nosso dia a dia e trazer também a doutrina para observar o nosso dia a dia. Então, é um exercício para nós, nesse momento, pensarmos na nossa família e pensar nas pessoas que compõem essa família e pensar quais são os espíritos que são simpáticos, quais são os espíritos que são estranhos, quais são os espíritos que são antipáticos. Para eu entender por que a minha relação com essas pessoas é mais suave com alguns e com outras pessoas ela é mais difícil, ela é mais complicada, ela é mais dura, né, com algumas pessoas. Porque o verdadeiro laço que une a família são os de simpatia e de comunhão de ideias, que prendem as pessoas antes, durante e depois das suas encarnações. Então, o amor, o respeito, a comunhão de ideias, a simpatia, tudo isso a gente leva para as próximas, né? A gente leva para o mundo espiritual e a gente traz do mundo espiritual. Então é por isso que as nossas relações aqui no núcleo familiar são afetadas por essas impressões que nós trazemos das vidas anteriores e é elas que permanecem. Então, como um exercício, nós temos que procurar verificar o que é que nos prende às pessoas, né? Por que eu gosto das pessoas? Por que eu gosto tanto de um parente e não gosto tanto do outro? Por que eu tenho tanta facilidade para conversar com um parente e não tenho essa mesma facilidade para conversar com outro? Por que eu quero estar junto de uns e não gosto de estar junto dos outros? Então, quando eu começo a perceber essas diferenças, eu posso entender
que elas têm motivações que podem ter vindo de outras vidas. Mas o importante é saber trabalhar essas emoções e esses sentimentos para enxergar o melhor lado que essas pessoas tenham. Então não é porque eu não me dou bem com algum familiar que eu vou falar assim, então ele foi meu inimigo, então eu tenho que me isolar dele. Não, eu tenho que aprender a conviver e aprender a enxergar as qualidades que cada pessoa tem. Então, no núcleo familiar é onde a gente começa a exercitar esse amor que Jesus nos pede, que é amar ao próximo. E enxergar as qualidades e o que a pessoa tem de bom. Então, eu sei que é uma questão difícil, eu sei que é mais fácil amar quem a gente gosta. Eu posso dizer que, por exemplo, se a gente pegar um amigo, uma pessoa que é distante, um parente distante, às vezes eu tenho muito mais afinidade, muito mais amor do que o meu irmão de sangue ou a minha irmã de sangue. Porque o que une as pessoas é o respeito, a sintonia, a comunhão de ideias. Né? Então é isso que faz a verdadeira família. Então, de repente eu posso ter um amigo que ele é muito mais meu irmão do que o meu irmão de sangue. Porque não são os laços de sangue que unem as pessoas, mas são os laços de amor, de respeito que unem as pessoas. Então, a verdadeira família é a verdadeira família que é unida pelos laços de amor e de respeito. Então, são esses laços que nós devemos investir, são nesses laços que nós devemos aprender e ensinar para os nossos filhos também. Então, lá no Evangelho, né, mostra que existem então os laços espirituais, que é de amor, respeito, e esses laços eles são duráveis e eles se fortalecem com a convivência e que eles vão passando para outras vidas, né? Eles não se perdem. Os nossos laços de amor nunca se perdem. Já os laços corporais, que são os laços dados pelo sangue, pela questão da matéria, esses laços são frágeis e eles se perdem com o tempo. Muitas vezes até mesmo durante essa encarnação. Então, durante uma vida, as pessoas, mesmo sendo irmãos, tendo o mesmo sangue, elas podem se afastar, porque elas não têm nada em comum, elas não têm nada que as aproximam. Então, muitas vezes, já nessa própria encarnação, as pessoas se distanciam e se isolam e cada um segue a sua vida, porque não é o laço material que prende as pessoas, é o laço afetivo, é o laço do amor. Se eu pensar também que o que une, que lá no Evangelho também explica que o que une as pessoas são um pensamento em comum. Então, independentemente de onde as pessoas estão, o que me une, o que me aproxima as pessoas é esse pensamento, né? Então, pelo pensamento a gente consegue se unir às pessoas. Então, é por isso que muitas vezes a gente conserva amizades mesmo com a distância. Eu tenho amigos que moram em outras cidades e que basta eu pegar o telefone e parece que foi ontem que a gente estava junto e convivendo e dando risada e conversando. Então, a gente percebe que o pensamento, pensar na outra pessoa, querer o bem da outra pessoa, nos mantém sempre próximos às outras pessoas, né? E que os espíritos, né, aqueles que já estão lá na espiritualidade, que já estão mais avançados, eles procuram ajudar aqueles que estão aqui no mundo encarnados, né, orientando e ajudando no seu progresso. Então a gente percebe que essa relação de quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Quem tem mais condições ajuda quem tem menos condições. Então, esse é o verdadeiro amor que Jesus quer que todos nós temos, né? Que é esse afeto recíproco que todos nós devemos procurar desenvolver nas nossas relações humanas. Deus permite que nas famílias ocorram as encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com um duplo objetivo.
ele serve de prova para alguns e para outros é um meio de progresso. Por que é um meio de prova? Porque aí a gente testa a nossa paciência, a nossa compreensão, a nossa tolerância, a gente coloca em prova, né, todo o nosso jogo de cintura para conviver com a outra pessoa. Então, por isso que quando a gente convive com pessoas que são mais difíceis, a gente tem esse duplo objetivo, né, que é servir de prova e ao mesmo tempo serve de progresso, porque a gente está estimulando em nós tudo aquilo que a gente precisa em termos de paciência, compreensão, amor, respeito. Então, é na família que nós devemos estimular, então, a convivência pacífica, amorosa, colaborativa entre as pessoas. Porque se a gente conseguir, dentro desse pequeno núcleo, uma boa convivência, nós vamos conseguir levar para os outros núcleos. Nós vamos levar para a escola, para o trabalho, para a sociedade, para o mundo. Então, nós vamos crescer enquanto sociedade quando nós aprendemos a crescer enquanto indivíduos. Então, é lá no nosso núcleo familiar, enquanto indivíduo, que a gente aprende as questões que vão nos levar ao progresso da vida em sociedade. Eu queria trazer também para vocês algumas questões do Livro dos Espíritos, principalmente as questões que estão lá, as questões 203 a 206, que elas se referem a parentesco e filiação, e que ela aborda essa questão da relação entre pais e filhos, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre essas questões que envolvem a família e aprender um pouquinho mais sobre essa questão da convivência entre os dois. Então, eu vou começar lá com a questão 203, que Kardec pergunta aos espíritos se os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas. E aí os espíritos vão responder que não, que os pais dão aos filhos apenas a parte material. Então, é por isso que você pode ter um pai que é muito inteligente e ter um filho que não seja tão inteligente e vice-versa, né? Então, você pode ter pais que não são muito ignorantes com filhos que são muito inteligentes, que você não vai passar as suas qualidades que você já desenvolveu para outra pessoa, você vai passar a questão física, né? A questão do corpo físico. As questões morais é um aprendizado que cada um de nós tem que fazer. Então, tanto o aprendizado intelectual quanto o aprendizado moral é um aprendizado que todos nós temos que fazer e que cada um segue o seu aprendizado, né? Então, os filhos, na convivência com os pais, vão aprender algum conhecimento e algum aperfeiçoamento moral. Mas isso vai depender da relação que cada um, né, que cada núcleo familiar constrói. Deixa eu só tomar uma aguinha. Obrigado, pessoal, pela paciência. Então, vamos pegar já na outra questão, que é a 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da existência atual? E os espíritos respondem: não pode ser de outra forma. A sucessão das experiências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. Daí muitas vezes decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, pela doutrina a gente entende então por que a gente simpatiza, logo que conhece uma pessoa a gente já simpatiza e vai, né, com a cara da pessoa, e por que outras pessoas a gente já, desde o primeiro momento, tem uma dificuldade de se relacionar. Porque nós já convivemos em vidas anteriores e a gente traz então todas essas sensações, todos esses aprendizados que a gente já fez em vidas anteriores. Então, essa pergunta é a pergunta chave para o nosso estudo, né, de hoje, mostrando que as simpatias e antipatias, elas não vêm de graça.
Elas não surgem do nada, mas elas vêm das relações que nós já tivemos em vidas anteriores e que, portanto, nós temos como obrigação agora aprimorar essas relações para que elas possam trazer um futuro melhor para cada um de nós. Então é importante a gente entender essa relação que nós temos com as pessoas. Aí tem uma outra pergunta que Kardec faz, que é a seguinte: na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, porque já que o laço de sangue tem pouca importância, então tem-se a impressão, a gente pode ficar com a ideia de que, né, a questão da reencarnação iria destruir, né, os laços que prendem as pessoas, né, destruir a família. E os espíritos vão dizer que não, muito pelo contrário, né, que como a verdadeira família é formada pelo amor, então quanto mais a gente aprender a amar as pessoas, mais laços a gente constrói e maior se torna a nossa família. E eu vou conseguir amar não só as pessoas que são do meu sangue, mas eu vou também amar as outras pessoas, porque eu vou entender que todas as pessoas são meus irmãos, que todas as pessoas são os meus familiares. Então eu vou estender o meu amor, assim como mostrava Jesus, para todas as pessoas. Então esse é o grande aprendizado que a doutrina vem nos trazer e vem nos mostrar, que a gente pode estender o nosso amor além da questão do sangue. Eu posso amar as pessoas como verdadeiro irmão, mesmo que eu não tenha esse laço de sangue. Então, hoje eu já tenho, por exemplo, amigos que eu amo tanto quanto eu amo as minhas irmãs, porque eu já aprendi que eu posso amar e devo amar o maior número de pessoas. Então, amor nunca é pouco, ele é sempre, a gente deve espalhar esse amor. Então, eu devo amar as pessoas de sangue e as pessoas que não têm o laço sanguíneo com o mesmo amor, espalhando esse entendimento para todos os lugares. Se a gente perceber, isso é muito poderoso, porque a gente vai enxergar as pessoas de outros países, as pessoas de outras culturas, as pessoas de outras formações com novos olhos, com novas possibilidades. E eu acho que isso que nos falta hoje no país, que nós possamos olhar a todos como irmãos e pensar que todos nós podemos uns ajudar aos outros. Então, nós seríamos um país muito melhor se nós contribuíssemos uns com os outros. Se nós, ao invés de brigarmos, nós estivéssemos tentando um auxiliar ao outro. Então perceba que a doutrina ela vem para o nosso crescimento, não só enquanto indivíduo, mas também enquanto sociedade. Kardec também ele quer saber se não seria, assim como, né, os laços de sangue, né, os espíritos já esclareceu que a gente não destrói, ele quer saber na questão 205 se, por exemplo, essa questão de cultuar a genealogia, né, a árvore da família, se isso então não seria deixar de venerar, né, a família e deixar de venerar os nossos ancestrais. E aí o que os espíritos nos explicam? Que é importante a gente conhecer a nossa família, a nossa árvore genealógica, porque muitas vezes a gente já conviveu com alguns desses espíritos que fazem parte da nossa família. Mas que o importante mesmo é a gente lembrar que o que constrói, né, uma verdadeira relação não é o respeito. Então, respeitar os antepassados, cultuar os antepassados é importante se eu me inspirar neles para ter o mesmo respeito, ter as mesmas qualidades. Então eu devo olhar os meus antepassados e ter orgulho das qualidades que eles tiveram e procurar desenvolver essas qualidades em mim. Então eu devo buscar como uma inspiração. Então eu devo olhar para a minha família como uma fonte de inspiração. Eu devo ter orgulho de descender de um homem que foi gentil, que foi bondoso, que foi compreensivo, que foi tolerante, que foi amoroso.
Então, eu devo ter orgulho dos antepassados que fizeram o bem, que mostraram, que contribuíram para o nosso mundo. Então, é algo para a gente pensar também, né, olhando para a nossa família, para as nossas relações, para as pessoas que vieram antes de nós, como que elas ajudaram, o quanto que elas contribuíram e no que eu posso me inspirar nessas pessoas para trazer também para a minha vida, né? Então, hoje, eu, por exemplo, tenho algumas dificuldades, né? Todos nós temos as nossas imperfeições, mas eu olho para pessoas que hoje eu tenho admiração e penso assim, poxa, eu poderia trazer um pouquinho dessa qualidade para a minha vida, né? Então, muitas vezes, mesmo para pessoas que eu não tenho laços de sangue, mas que eu admiro, eu falo assim, eu podia trazer um pouquinho disso para mim. Então, é uma fonte de inspiração que todos nós deveríamos buscar. Olhar para a pessoa que a gente percebe que tem qualidades para tentar trazer um pouquinho dessas qualidades para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Então, isso é muito importante para todos nós. Uma outra questão, e para a gente já até poder fechar a nossa conversa de hoje, é perguntar então se essa cultura, né, que a gente tem em algumas religiões, em algumas tradições, né, de cultuar os antepassados, não seria então ridículo, né? É isso que Kardec quer saber, né? Se não seria, né, perda de tempo, né? E os espíritos nos dizem que de modo algum, né? Que a gente tem que ser orgulhoso, né, da nossa família, que a gente deve procurar se inspirar no que eles contribuíram de melhor e que a gente também tentando praticar e fazer vai servir também de exemplo para as próximas gerações. Então, uma coisa que a gente deve também aprender em família é que nós podemos ser um exemplo de bondade, um exemplo de trabalho, um exemplo de responsabilidade. Então, é com os nossos exemplos que as outras pessoas aprendem. Então, aprender em família é aprender a observar as qualidades que as outras pessoas têm. Então, retomando o tema de hoje, né, aprender a conviver em família, a gente não aprende só a convivência, mas a gente também aprende a desenvolver as nossas qualidades e a aperfeiçoar as nossas características. Então, nós devemos buscar na família também a inspiração para que a gente se torne um ser humano melhor. E se nós conseguirmos inspirar as outras pessoas a serem melhores, nós já teremos cumprido uma boa parte do nosso papel aqui na Terra. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que fiquem todos muito bem e que tenha a lição de hoje servido também de inspiração para cada um de nós. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem em paz e até a próxima oportunidade.